Boa noite, Conta. Deixa eu compartilhar aqui a apresentação. A gente discutindo com o Alberto, ele resolveu aí separar mais ou menos em 4 etapas, aí 4 pontos importantes para a gente obter silagem de alta qualidade. E uma das coisas que eu tenho sido muito questionados aí nas nossas visitas com produtores, tudo, é que fatores são importantes, tanto na escolha do híbrido como em colheita, do processo todo, para gerar forragem de melhor qualidade e maior possibilidade de altos desempenhos, tanto em confinamento quanto principalmente em dietas de vaca de leite, que é uma das nossas principais áreas de atuação. Então, a primeira pergunta é: por que o milho é tão considerado a forragem, o rei das forragens, né? Quando a gente pensa no processo de conservação de ensilagem. Primeiro é porque existe já para o milho um grau de conhecimento de manejo da lavoura, estabelecimento de lavoura, quais cuidados eu preciso ter e de seleção de materiais adequados, é muito grande, já é uma cultura bastante conhecida e adaptada em todo o território nacional, né? Segunda razão é que é uma cultura que eu consigo um alto rendimento de matéria seca por hectare em um único corte, né? Se a gente comparar o milho com outras forrageiras, para ter a mesma produção, a gente é obrigado a fazer vários cortes, né? Acho que a única cultura aí que bate ou empata o milho num único corte seria a cana-de-açúcar, que também tem algumas limitações nutricionais aí quando a gente compara com o milho. A terceira questão é que é um material que permite um excelente perfil de fermentação. Quer dizer, a silagem é um material que tem quantidade de açúcar solúvel suficiente para permitir rápida fermentação, é colhida com ponto de umidade adequado, eu consigo estabelecer rapidamente boas condições de fermentação uma vez que eu começo o processo de ensilagem. E o último ponto que de fácil manuseio, né? Tanto na hora de retirada, de enchimento, e tem 1000 possibilidades aí em eu trabalhar em dietas totais com baixo nível de segregação de forragem. Eu posso fazer vários tipos de dieta com essa forragem, né? E isso significa o quê? Por que eu consigo isso? Porque o milho é praticamente uma ração total, né? Eu tenho na mesma planta o concentrado e a fração fibrosa, né? Então, lembrando que na planta inteira, na época de maturidade aí de colheita do milho, eu tenho de 45% até 48% que é grão, eu tenho 28% que é colmo, tenho 11% que são folhas, 7% que são as brácteas e 8% é sabugo. Isso faz da planta de milho basicamente uma dieta total. Então, isso amplia muitas possibilidades de eu fazer vários tipos de dieta, com mais fibra, com menos fibra, depende da categoria, depende se eu vou usar outra forragem suplementar ou não, se eu preciso de uma dieta mais energética, menos energética, qual fonte de outros ingredientes energéticos que eu vou usar na dieta. Então, permite muita flexibilidade. E uma das coisas que a gente tem sido muito questionada é: mas quais fatores são importantes a gente pensar quando a gente escolhe um híbrido para silagem, né? Isso é bem particular quando a gente conversa com alguns nutricionistas, porque o nutricionista tem foco muito no animal, na dieta, em atingir os critérios nos mínimos detalhes na hora que ele vai formular, né? Mas a gente sabe que é critério para a formulação de dietas não deve servir para critério para seleção de híbridos, porque o objetivo é diferente. Quando eu estou selecionando um híbrido dentro de um programa de melhoramento genético, eu tenho alguns objetivos. Quando eu estou fazendo o arraçoamento, estou formulando uma dieta, seja para gado de corte ou para gado de leite, os meus objetivos são diferentes, né? Então, aqui é uma provocação. Se eu fosse fazer uma enquete com vocês aí, as barras vermelhas representam o rendimento, né, do híbrido, as barras em amido, a porcentagem de amido que esse híbrido apresentou, e em azul é a digestibilidade da fração fibrosa do híbrido. São 3 critérios muito importantes aí que a gente
vem discutindo com nutricionistas, com os colegas, né? E qual seria o mais importante, né? Se eu fosse escolher por rendimento, né? Qual o híbrido que me dá maior rendimento em termos de tonelada de matéria seca por hectare, provavelmente a gente escolheria aqui o híbrido 9, provavelmente, ou 12, né? Se a gente fosse olhar só rendimento. Se a gente fosse escolher, com base no teor de amido dessa silagem, talvez a gente fosse escolher aqui o híbrido 4, 5, 6, né? Se a gente fosse conciliar os dois, talvez esses seriam os híbridos, junto com o quarto aqui, talvez os híbridos mais promissores, né? E se eu fosse analisar a digestibilidade da fração fibrosa, uma das coisas que eu ia, o híbrido que eu ia selecionar talvez fosse o 4, o 14, tá aqui bem o oitavo, né? Então aí, qual híbrido, qual característica eu usar se eu for selecionar um híbrido na hora que eu estou pensando em plantar esse material para fazer minha silagem, né? O nutricionista vai pensar na quantidade de amido e na digestibilidade da fração fibrosa, e vai deixar em segunda parte a questão de rendimento, provavelmente. Ele está analisando só a dieta. Ele quer aquele material que vai dar para ele a melhor qualidade de forragem. Mas do ponto de vista agronômico, a gente tem que pensar em rendimento, porque não adianta eu ter um milho de alto potencial em termos de qualidade e esse híbrido não produzir a quantidade que eu preciso. A grande questão é o seguinte, esse slide é do mesmo híbrido. É o mesmo híbrido plantado em 14 regiões diferentes do estado de Michigan, nos Estados Unidos. Então, quando a gente começa a analisar a quantidade de amido e digestibilidade da fração fibrosa, a gente vê que o mesmo híbrido apresenta muita variação nesses aspectos. Isso significa o quê? Que isso é uma característica mais relacionada com o manejo da cultura, com as condições de local para local, as variações que tem de local para local, do que com uma característica genética do próprio híbrido, né? Então, se a gente pensar em características principais na escolha do material que a gente vai plantar, quando a gente pensa no planejamento da lavoura para silagem de milho, a primeira coisa é que seja um híbrido selecionado em termos de adaptação para aquele local. Quer dizer, o milho tem que responder às características de altitude daquele local, de época de plantio daquele local. Em termos de fertilidade do solo, tem híbridos que são mais exigentes e mais responsivos ao manejo da fertilidade do solo. E, ultimamente, uma coisa que está pegando muito é a tolerância do milho a doenças e pragas. Não adianta você ter um milho com alto potencial produtivo, mas que pode sofrer muito, dependendo das condições de manejo, de pragas e de tipo de doença que você vai ter na sua região. A gente tem tido um problema muito grande nesses últimos anos com a cigarrinha do milho. Então, híbridos que até pouco tempo atrás eram muito promissores, estavam respondendo muito bem em termos de produção por hectare, em termos também de características nutricionais, esses híbridos têm se mostrado, às vezes, deficientes em relação à tolerância à cigarrinha das pastagens. Da cigarrinha do milho. Quer dizer, então, a gente é obrigado a lançar mão de outros materiais, voltar a usar materiais que antes eram mais deficientes em termos de qualidade ou até de produtividade, para contornar esse problema. Então, essa deve ser a principal foco na hora da seleção da escolha do híbrido que você vai plantar. Não adianta ser um milho super produtivo se ele não for adaptado às suas condições locais. Segundo aspecto, ele tem que ser altamente produtivo. Silagem de milho custa caro. Então, desde a implantação até a colheita, a gente envolve muitas etapas e que custam bastante dinheiro. Então, a gente desembolsar muito dinheiro com adubação, com preparo de solo, com colheita, se a gente for colher pouco. E colheita em milho representa aí de 30% até 40% do custo total da silagem.
E o custo é o mesmo, eu vou pagar a mesma quantidade de reais por hora, se eu for terceirizar a minha colheita para uma autopropelida, ou mesmo se eu for colher com o meu próprio equipamento, eu vou gastar a mesma quantidade de diesel, colhendo 35 toneladas por hectare, ou colhendo 60, 70 toneladas de milho em matéria original por hectare. Então, precisa ser um milho que permita alto potencial de produção de matéria seca por hectare. E é óbvio, ele tem que ter um bom perfil aí de equilíbrio entre a fração de grãos em relação à massa total. Até poucos anos atrás, 10 anos atrás, a gente tinha alguns materiais que tinham uma perspectiva de uma alta produção de massa total, né, matéria verde total, mas que em detrimento da quantidade de grãos na massa. E a gente sabe que grande parte dos nutrientes que tem na silagem de milho vem da parte de grãos. A gente é questionado para os nutricionistas isso, mas tenho aqui 2 análises de milho, essa aqui tem uma digestibilidade maior de amido, essa aqui tem uma digestibilidade melhor da fração fibrosa, o que eu devo selecionar? Tal. Os programas de híbrido, seleção de híbridos de milho para silagem das empresas sérias, elas costumam fazer vários ensaios durante vários anos, em vários locais, e hoje o que a gente analisa? A digestibilidade total da matéria orgânica junto com o rendimento em matéria seca. Então, na verdade, o que me interessa é a quantidade total de nutrientes digestíveis totais que eu colho por hectare. E isso aí, hoje em dia, existem equações que permitem a gente transformar, por exemplo, quanto disso pode ser transformado em quilos de leite por hectare. Então, é essa a informação que vai valer a pena, é isso que vocês têm que ver, mas com muito cuidado, porque as empresas fazem esse tipo de análise por vários anos, em vários locais, porque a diferença é muito grande, quer dizer, mesmo o híbrido, plantado em vários locais, em várias épocas diferentes do ano, em anos mais secos, anos mais úmidos, podem se comportar de maneira diferente. Então é muito arriscado vocês, produtores, pegarem a análise de um vizinho, ou quando o próprio vendedor de semente for apresentar, isso aqui é resultado de um dos ensaios que a gente fez num cliente em tal região, olha, mostrou esse resultado, porque um resultado só, ou poucos resultados, não podem servir de base para você selecionar os materiais na sua propriedade. O segundo ponto que a gente resolveu focar, e tem a ver também com esse aspecto de qualidade do material, é a colheita. A colheita pode interferir seriamente na qualidade final da silagem que eu vou obter. Então, um aspecto primeiro que eu chamo a atenção da colheita é a gente tentar colher esse milho no ponto ideal. E qual seria o ponto ideal? Como é que eu vou ver isso no campo? Eu tenho que selecionar aí várias espigas dentro das minhas áreas e analisar a primeira coisa, a linha do leite. Então a gente quebra a espiga no meio aqui e vai analisar a linha do leite no grão da espiga. O ideal é que eu comece com 1/3, no máximo 1/4 aí da linha de leite e vá avançando durante o processo de ensilagem até 3/4 da linha de leite. Tá? Quando eu passo muito dos 3/4, provavelmente eu já estou excedendo o tempo de colheita desse material. Para os milhos que apresentam característica de milho dentado, o primeiro passo é ver se o milho começou a dentar. Quando o grão começa a perder água, ele forma um dente aqui na superfície do grão. Esse é o primeiro indicativo que eu estou me aproximando aí da época de colheita. Um outro aspecto visual, para a maioria dos híbridos, não é para todos, mas é que as folhas mais baixas do terço final da planta aí começam a secar. Tá? Existem híbridos com características diferentes também com relação a essa característica de secar as folhas do terço inferior, que a gente chama também de stay green, São plantas que permanecem mais verdes no campo do que outras. Então, preciso observar
E como é que a gente sabe, na verdade, o ponto ideal? O ideal é estimar a porcentagem de matéria seca que tem nas plantas. Eu colher algumas plantas no meu talhão, picá-las, e eu posso fazer a determinação da matéria seca no micro-ondas da fazenda, por exemplo. É um procedimento bastante simples que a gente usa bastante no campo, porque a linha do leite, ou as folhas baixeiras, ou o milho está dentado, pode variar muito de um ano para o outro, de um talhão para o outro, e levar a gente a cometer enganos aí na hora de começar a colheita. Então, qual seria a umidade ideal? A umidade ideal para o processo de ensilagem é que o material esteja com 32% a 38% de matéria seca. Se eu começar muito mais cedo, provavelmente eu vou estar limitando o acúmulo de amido nos grãos, a planta não vai estar totalmente madura. E com muita umidade, eu corro risco de ter fermentação indesejável no meu silo. Por outro lado, se eu colher muito tarde, eu acabo tendo uma menor digestibilidade do amido, talvez alguma menor digestibilidade da fibra também, vou ter pior condição de compactação e também eu vou ter risco de ter problemas de aquecimento e fermentação aeróbica aí no processo de ensilagem. Porque o material, quando ele se torna muito seco, a dificuldade de compactação aumenta e a dificuldade de processar o grão e outras partes da planta, como as brácteas, que são aquelas estruturas que encapam a espiga de milho, também se torna mais difícil. Então, o que acontece aqui é que a gente fez uma pequena tabelinha aí, o que acontece quando eu tenho alta umidade, ou seja, teor de matéria seca menor que 31%, eu estou deixando de colher mais material por área, eu tenho maior chance de ocorrência de fermentação indesejável, eu vou ter perdas de nutrientes, porque essas fermentações indesejáveis elas acabam tendo uma degradação de proteína muito maior, e eu vou ter uma menor quantidade de amido na silagem da digestibilidade total da matéria ensilada. E se eu tiver baixa umidade, um teor de matéria seca muito alto, acima de 37, eu vou ter partículas muito grandes, dificuldade de fracionamento dos grãos, Aí a gente vai ver que isso interfere na qualidade da silagem, da digestibilidade de amido, e eu vou ter menor digestibilidade total desse amido, provavelmente. Uma coisa que eu queria chamar a atenção para vocês é que para a gente colher no ponto ideal, a gente tem que observar alguns fatores, quer dizer, desde o planejamento isso aí deve estar previsto. Então, se eu vou colher essa área com máquina autopropelida, que permite um processamento maior dos grãos, ou vou colher com o meu equipamento, que é uma ensiladeira de uma linha tratorizada. Isso aí vai interferir tanto no rendimento de colheita, como no processamento da silagem. Então, se você colher com autopropelido, o seu rendimento é muito grande. Chega a colher aí 2,5, 3 hectares por hora. Se você colher isso com uma ensiladeira de uma linha, você vai colher no máximo aí 2 a 3 hectares por dia. Quer dizer, 8 a 10 vezes mais lento o seu processo de colheita. Então você tem que escalonar aí, desde a escolha dos híbridos, o ciclo do híbrido, para ver como é que você vai colher isso aí no ponto certo. Lembrando que as forrageiras autopropelidas, elas têm uma capacidade de processamento de amido muito maior, de grão, muito maior do que das convencionais, das ensiladeiras, forrageiras tratorizadas. Porque elas têm um mecanismo que a gente chama de cracker, que são 2 cilindros que existem na máquina, que permitem o quebramento do grão. Nas forrageiras convencionais, agora que está começando a sair algumas forrageiras tratorizadas que têm esse mecanismo. Mas ainda são poucos, aí acho que tem um trabalho só, nem sei se saiu ainda com esse tipo de forrageira analisando o grau de processamento que tem. Então, a gente tem que pensar nisso na hora de regular o nosso equipamento e pensar que tipo de silagem de milho eu vou ter. Tá? O ideal é que eu tenha algum tipo de processamento no grão. O que eu quero dizer com isso? Que o grão sofra algum dano mecânico, porque isso vai permitir com que as bactérias e as enzimas que elas produzam possam acessar
a matriz proteica que envolve o amido dentro do grão, permitindo uma digestibilidade maior do amido desse grão. Quando o grão vai inteiro na silagem, o que acontece, que a gente costuma ver? Ele acaba tendo uma digestibilidade no trato total menor. E eu acabo vendo muito grão sendo perdido nas fezes. Quer dizer, eu tive todo o trabalho para escolher o híbrido, preparar a área, fazer todo o manejo da cultura adequado, colher, botar no silo, e na hora que eu vou fornecer para o animal, uma grande parte do grão, que é a parte mais nobre da silagem, vai ser perdida nas fezes. Então, é ideal que o grão sofra um processamento. Isso está muito, a digestibilidade do amido está muito mais relacionada ao grau de processamento que o grão sofre do que uma característica genética do próprio milho. Uma coisa que é importante a gente observar é que, às vezes, está nessa tabela aqui, para cada 2 dias que eu tenho de aumento aí, no avanço da linha do leite, né, eu posso aumentar consideravelmente a quantidade de amido também na silagem. Quer dizer, porque a planta colhida a partir do momento adequado, ela está acumulando amido, ela está enchendo o grão e enchendo esse grão de amido. E eu não posso interromper esse processo muito cedo. Quer dizer, se eu fizer a colheita muito cedo, eu estou deixando a planta, estou fazendo que a planta deixe de acumular amido. E eu posso atrasar um pouco a colheita, sem sacrificar muito a digestibilidade da fração fibrosa e aumentar aí o teor de amido da minha silagem, através da participação de amido no grão desse material. Então, esse outro aspecto é importante. Eu vou escolher milho com base na análise da quantidade de amido que tem na matéria seca do meu silo. Isso vai depender de alguns outros fatores, porque se eu tiver, por exemplo, seca a partir da fase de florescimento, isso vai influenciar muito mais o enchimento de grão e a produção de grãos do que a própria característica genética de um material para o outro. Se eu adiantar muito a minha colheita, quer dizer, começar lá muito antes dos 3/4 aí da linha de leite, eu também vou estar sacrificando a quantidade de amido e não ganhando muito em digestibilidade da fração fibrosa. Então é importante que vocês comecem a ter familiaridade com esses aspectos para conseguir colher no ponto certo, para conseguir fazer o processamento adequado dos grãos, para obter a máxima qualidade aí que vocês consigam na propriedade de vocês. Então, a gente vê que se passar de 32% para 36%, né, eu consigo aumentar o teor de amido aqui em quase 3%, 4%, sem afetar a digestibilidade praticamente da fração fibrosa. Bom, mas qual tipo, que tamanho de partícula eu devo ter, Paulo? Isso vai depender de uma série de fatores, né? Vai depender do tipo de dieta para que esse animal é destinado, vai depender do tipo de máquina que você tem, porque se você não tiver uma máquina que tem esse processador de grãos, você não vai conseguir dificilmente processar adequadamente essas partículas. Vai depender do tipo de manejo do silo, porque como é que você descarrega esse silo, né? Tem equipamentos que trabalham com fresa. A fresa vai permitir um processamento maior, uma picagem maior desse material durante a desensilagem. Mas se você carregar ele, por exemplo, com pá carregadeira ou manualmente, você não consegue esse processamento. Vai depender também do tipo de fornecimento que você está. Se eu uso um vagão misturador que tem componentes que processam a silagem, ou você fornece ela do jeito que você tira do silo. Isso interfere. Se você tiver um vagão misturador com capacidade de processar a silagem após a retirada do silo, você pode ter uma silagem mais processada, com tamanho de partículas em geral mais finas, né? E vai depender do tipo de dieta que você vai fornecendo. Se você tem uma silagem com alto porcentagem de amido, você já processa muito ela na hora de descarregar, e no seu misturador também ocorre processamento. E no tipo de concentrado que você vai usar, você vai ter uma alta quantidade de ingredientes ricos em amido também.
provavelmente você vai trabalhar com um nível muito alto de carboidrato não fibroso e fibra de muito baixa efetividade. Então, tá aí uma foto das peneiras da Penn State, né, que a gente usa para verificar aí o tamanho das partículas, da mistura total, que permite a gente ir ajustando essas várias características da forragem. Se eu vou trabalhar com uma forragem que vai receber, que a silagem só é uma parte da forragem, vai ter adição de feno, de outros volumosos com tamanho de partícula maior, isso permite eu usar uma dieta mais processada. Se eu estiver usando uma dieta com menos ingredientes ricos em amido, eu posso trabalhar com uma dieta mais processada. Então, lembrando que a ideia do processamento é a gente conseguir quebrar o milho, né, para que as enzimas bacterianas tenham acesso à matriz proteica que envolve o amido do milho dentro do grão, e com isso aumentar a digestibilidade total desse amido, né. Existem diferenças entre materiais em relação à quantidade de amido e qualidade do amido, né. Tem materiais que a gente chama de flint, né, que são mais vítreos, e materiais que têm o grão mais dentado, que tem um amido mais fácil de ser digerido, né. Isso faz em função do tipo de amido. Um tem mais amilopectina, outro tem mais amilose. Isso diferencia a quantidade dessa matriz proteica que envolve o amido do milho. No Brasil, predomina muitos híbridos que a gente chama de vítreos, quer dizer, a gente tem poucos materiais, principalmente na região sudeste, no sul tem um pouco mais, mas os híbridos mais precoces, eles têm mais facilidade aí de encontrar materiais com grãos dentados. Quando a gente vai para climas mais quentes, mais tropicais, a gente acaba tendo menor chance de utilizar materiais, às vezes até existe, mas são materiais que não resistem à doença, a baixa altitude, então eles são descartados aí durante o processo de seleção. E no Brasil ainda, em função de alguns aspectos, a gente tem preferência, a indústria de maneira prefere grãos com teor, com uma vitrosidade maior, porque isso vai refletir em menores perdas durante a armazenagem, transporte. Então, um grão mais duro acabou sendo mais valorizado durante vários anos aqui no Brasil. E o que a gente quer com o processamento? Quer que a gente tenha, numa amostra de 1 litro de silagem, a gente tem que ter menos de 5 grãos inteiros. Esse é o objetivo quando a gente trabalha com máquinas autopropelidas. Quando a gente trabalha com máquinas tratorizadas, a gente pode ser um pouco mais tolerante, porque essas máquinas não têm um mecanismo processador de grãos. A gente pode tolerar aí até 8, no máximo 10 grãos inteiros por litro de amostra. Aqui está uma foto mostrando grãos que não foram totalmente quebrados, né? Então a gente quer que esses grãos sejam quebrados aí no mínimo 3, 4 pedaços, né? Caso contrário, a gente considera esse grão inteiro, um grão que sofreu só uma pequena dilaceração, a gente não considera esse grão inteiro. E aqui uma provocação, né? Será que vale a pena eu selecionar os híbridos em termos de digestibilidade de amido, né, desse híbrido? Esse é o mesmo híbrido, cultivado em várias regiões, né? E a gente vê aqui a diferença nas análises de digestibilidade de amido, variou de 50% até 64%. Mesmo híbrido plantado em condições diferentes, escolhidas no mesmo teor de matéria seca, quer dizer, no mesmo ponto de maturação, com o mesmo equipamento, mas plantado, mesmo tipo de equipamento, mas plantados em regiões, condições de clima, de umidade do solo, até de doenças, uma série de outros fatores ambientais podem afetar a digestibilidade do amido muito mais que a própria característica genética desse material.
Então, o que a gente tem que estar em olho quando a gente pensa em destilado de amido? O primeiro é processamento. Conforme eu falei, quanto mais esse grão sofrer algum dano, mais fácil aquela matriz proteica que impede as bactérias de digerirem o amido vão estar expostas, né? Um outro aspecto é tempo de estocagem. Se eu vou trabalhar com uma máquina que permite menor processamento, eu tenho que pensar que uma das alternativas para aumentar a digestibilidade do amido contido nesse grão é eu deixar por mais tempo esse material ensilado no silo. O tempo vai acabar por melhorar as próprias enzimas que são produzidas durante o processo de ensilagem, vão acabar por degradar um pouco essa matriz proteica e melhorar a digestibilidade do amido. Né? Condições de colheita e cultivo, né? Porque não adianta, tá aí o exemplo mostrando que variações aí durante o manejo da cultura, cultivo da cultura, podem afetar a digestibilidade desse amido. E o último aspecto que tem que lembrar é que ainda há diferenças de laboratório para laboratório quanto ao tipo de análise de amido que é feita. Então, não existe uma padronização ainda dos laboratórios brasileiros que me permite comparar com segurança a digestibilidade de amido numa análise e numa outra, por exemplo, feita em outro laboratório. Então, a gente precisa tomar cuidado com isso. O último aspecto é sobre o armazenamento, né? Esse é outro aspecto que influencia bastante a qualidade do milho. Quer dizer, a gente tem que pensar que eu tenho que fechar o meu silo o mais rapidamente possível, que isso é fundamental para eu estabelecer as condições de anaerobiose, ou seja, a retirada de oxigênio da massa ensilada, o mais rápido possível, para iniciar o processo de fermentação anaeróbica. Né? Um outro aspecto importante, eu tenho que ter compactação adequada desse material. A gente quer silos com densidade acima de 600 kg por metro cúbico. Aí a gente vê, às vezes, em muitos locais, quer dizer, o produtor às vezes se preocupa em contratar uma máquina autopropelida, pensando em ter maior processamento de grãos, em ter uma melhor digestibilidade do amido, um melhor aproveitamento da fração correspondente aos grãos. Essa máquina tem um rendimento muito alto, aí, em torno de até 3 hectares por hora, então a quantidade de silagem que chega por hora no silo é muito grande, mas ele não pensa na compactação. Então, como o volume é muito grande de massa de silo que chega na hora da descarga no silo, né, não dá tempo de eu ter uma compactação adequada, às vezes, desse material. O que a gente acaba vendo depois é que o material foi processado adequadamente, mas o material não foi compactado adequadamente no silo. Um outro aspecto é a vedação adequada, né? A gente vê produtores ainda falhando nesse aspecto de vedação, quer dizer, teve todo o trabalho, desde selecionar o híbrido, plantar, todo o manejo da cultura, colheita, tudo, mas na hora de vedar, ele falhou. Ele falhou, às vezes, porque não usou uma lona de qualidade, ele esqueceu de colocar peso sobre a lona, quer dizer, é preciso lembrar que existe diferença, sim, no resultado da silagem, quando a gente não usa peso nenhum sobre a superfície, a gente aumenta as perdas que essa silagem vai ter, principalmente no topo do silo, porque é uma região mais difícil de ser compactada e de expulsar todo o ar. Então a gente precisa colocar peso em cima da lona. Isso pode ser feito com pneus, pode ser feito com terra, pode ser feito com outros materiais, mas tem que colocar peso. A gente quer aí pelo menos de 10 a 20 quilos por metro quadrado aí da lona, para expulsar realmente todo o ar residual que possa ter nessa camada superior do silo. Né? Outro aspecto importante é avaliar a necessidade ou não de inoculantes, né? Então, a gente tem alguns inoculantes que melhoram o perfil, não é aqui o principal tema que eu preparei para a gente discutir, mas tem inoculantes que melhoram o perfil de fermentação, ou seja, eu coloco mais bactérias lá produtoras de ácido lático, tem inoculantes que são mais específicos para melhorar a condição do silo após a abertura, tornar esse material mais resistente em termos de exposição à aerobiose. E por último, eu tenho que pensar no manejo do silo, quer dizer, no manejo do painel do silo. Como é que eu vou fazer corte,
se aquele material está ficando exposto muito tempo a contato com oxigênio. O ideal é que a gente retire pelo menos fatias aí de 20 centímetros diariamente, então tem que pensar em termos do dimensionamento do silo, como é que vai ser o manejo, se eu vou descarregar com fresa, com pá carregadeira ou não, qual a frequência de retirada que vai ser feita. Tudo isso vai acabar afetando a qualidade da nossa silagem. Tá certo? Então esses são os principais pontos aí que eu queria chamar a atenção, porque a gente deve ficar atento para a qualidade de silagem. E lembrando que, ultimamente, a mensagem que eu quero que vocês fiquem é assim, provavelmente vocês vão ser visitados por nutricionistas na hora de fazer a formulação de dieta do seu rebanho, seja para gado de leite ou para gado de corte. Esse nutricionista vai estar preocupado lá com a análise da sua silagem, em saber, poxa, mas se eu uso esse híbrido aqui, ele tem uma digestibilidade de amido um pouco baixa, a porcentagem de amido poderia ser mais alta, só que ele não sabe as condições que você conseguiu manejar a sua cultura, ou quais características você teve que usar como principal para selecionar aquele híbrido. E rendimento por hectare é a principal que vocês ainda devem estar atentos, as características agronômicas em termos de potencial de produção daquele material. Porque às vezes a gente se preocupa com a qualidade do armazenamento, com as perdas que podem ter. Eu podia estar 3% a mais de amido na minha silagem, né? Minha silagem podia estar 3 pontos percentuais com mais amido, 2% a mais de amido. Tudo bem, mas o que adianta você conseguir isso se você está deixando, às vezes, de produzir 20% da produção total, né? Quer dizer, no final você vai estar colhendo menos amido por área. Então, fiquem atentos, né, nessas coisas. Vale a pena analisar a digestibilidade do amido, vale a pena ver qual a porcentagem de amido na dieta, mas não abram mão do rendimento agronômico desse material, porque é isso que vai fazer fechar as contas depois. Tá certo? Então, Alberto, deixo aí aberto para as perguntas. Fiquem atentos às técnicas de enchimento, compactação, porque isso vai afetar a qualidade. Aqui está um caminhão descarregando, outro compactando. A ensilagem envolve diversos fatores, detalhes que a gente tem que prestar atenção. E fiquem atentos a cada um, porque processamento na colheita, colher com o ponto ideal, compactar adequadamente, vedar o silo adequadamente, vão garantir que o que você imaginou que ia ter na colheita lá, vai aparecer na hora que você abrir o silo.